A paz do Senhor Jesus, irmãos, bom dia. Deus abençoa no nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia. O Senhor nos dá a oportunidade de continuar adorando e exaltando o teu santo nome. Graças ao Senhor, nós estamos de pé mais essa manhã, para a glória e louvor do teu santo nome. Eu venho através deste vídeo compartilhar uma mensagem a qual o Senhor falou fortemente ao meu coração, a qual trouxe edificação para minha alma e gerou algo importante e extraordinário da parte de Deus dentro de mim. E eu tive a necessidade de compartilhar essa mensagem com você, porque eu acredito que neste momento há irmãos e irmãs, como eu passei, deve estar passando a mesma dificuldade. Ou tem irmãos que já passou para a glória de Deus, e tem irmãos que irá passar essa dificuldade. Mas eu preciso que você ouça a palavra de Deus através desse vídeo, porque Deus vai falar com você também, como tem falado comigo. Essa mensagem se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo a partir do 27. Fala assim a palavra de Deus: Mas imediatamente Jesus lhe disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. E todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Jesus por essa palavra. O Senhor tem falado algo muito importante através dessa palavra, sobre a questão de quando Deus nos faz a promessa, de quando, a partir do momento que eu e você ouvimos a palavra de Deus e resolvemos e fomos convencidos pela palavra a erguer a nossa mão e a confessar o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador da nossa alma diante dos homens, e até o prezado momento a qual o Senhor Jesus Cristo virá com glória, irá buscar a tua igreja, a qual momento prezado que nós estaremos com o Senhor nos céus, para toda a eternidade com o Pai, adorando e dizendo que Ele é santo. Nesse caminho, nesse percurso, há um processo. Nesse percurso, nós não sabemos o que iremos encontrar. Nós não sabemos o que tem preparado Deus para nós no dia do amanhã e no dia do depois também. Porque a palavra bem clara fala que o dia de amanhã pertence a Deus. E para que a gente não venha andar
preocupado com o dia de amanhã, porque nós não podemos acrescentar tempo algum na nossa corrida. A palavra, ela é bem clara, que nesse processo muita coisa pode acontecer, e às vezes são coisas que nem eu e nem você esperamos, mas acontece, sabe por quê? Porque tudo está no controle das mãos de Deus. Deus é um pai muito fiel, um pai muito presente, tanto no tempo da alegria quanto no tempo da angústia. Deus, a todo momento, ele está conosco. Por isso que quando nós passamos o processo e não entendemos o porquê precisamos passar tais coisas, a todo momento ele está conosco. Por isso que Paulo vai escrever a Timóteo dizendo o seguinte: procura-se, isto é, se apresentar diante de Deus como servo aprovado, a qual o Senhor não tem de se envergonhar, e que maneja corretamente a espada da verdade. Por isso que muitas dificuldades, barreiras, situações, sentimentos são tratados por Deus, para que nós possamos apresentar diante de Deus como servos aprovados, a qual Deus não tem de se envergonhar, e que está preparado a todo momento para batalhar. Só que nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra o inimigo da nossa alma. E nós vemos que nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus fala para os discípulos para que entrem no barco e fosse para outro lado da margem. E quantos discípulos ouvem e obedecem a palavra de Deus, Jesus continua ainda ali, despedindo a multidão. E depois que Jesus despediu a multidão, ele vai subir ao monte orar. E quando chega a noite, os discípulos já estão bem longe. E quando eles estão no mar, o mar revolto, as ondas contrárias, acredito eu que até estava chovendo, mas tudo estava assim balançando demais o barco dos discípulos. E eles vendo naquela fúria do vento o nosso próprio Senhor andando sobre as águas, eles gritaram: é um fantasma. E Jesus imediatamente falou para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Meu querido e minha querida, entenda que na tua dificuldade, entenda uma coisa, que no momento do teu desespero, o Senhor Jesus, ele vai se apresentar diante de você, minha querida. Eu não sei o que você tem passado, que tem deixado a tua alma angustiada, que tem te deixado meio perturbada, com medo dessa situação, a qual Botucatu, estado de São Paulo, o nosso país, o mundo todo, não é só a gente não está passando, é o mundo todo está passando, mas tem te deixado com medo. Fica tranquilo que nessa tribulação toda, o Senhor Jesus, ele vai se apresentar. E nós precisamos ter convicção na nossa alma que quando Jesus se apresenta a nós, ele não se apresenta só apenas para falar um oi, não. Ele se apresenta também para deixar uma palavra. E bem-aventurado aquele que recebe a palavra de Deus. Por isso, meu irmão,
Enquanto você estiver com o coração voltado a Deus, receba a palavra de Deus, receba, para ouvir, para meditar, para ler, para estudar a palavra de Deus, porque enquanto você estiver recebendo, bem-aventurado é você, meu querido, porque a tua alma vai ter medicamento, vai ter cura, vai ter libertação, você vai encontrar conforto na palavra de Deus. Por isso que quando os discípulos ouviram, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Pedro prontamente disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu para Pedro: vem. Irmãos, pensa comigo, irmãos. Pedro, quando ele ouviu a palavra assim, não tendes bom ânimo, sou eu, não tenha medo, não temais. Quando Pedro ouviu essas palavras, ele, por sentimento, poderia ter descido das águas, pulado na água, ele poderia ter descido do barco, pulado na água e ter ido nadar ao encontro de Jesus. Porque quando a gente fala de questão de sentimento, porque um exemplo, faz muito tempo que eu não vejo a minha irmã. Se eu sei que a minha irmã tá vindo, e eu sei que ela chegou na cidade, eu, por sentimento de saudade, eu sou tomada por esse sentimento, eu vou ao encontro. Sem saber, sem pensar, eu vou. Porque eu quero abraçar, eu quero estar junto. Eu quero matar aquilo que por muito tempo me sufocou. Agora, quando eu ajo por razão, como Pedro agiu por entendimento, falando: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Porque Pedro sabia que as coisas só acontecia através da palavra de Deus. Então Pedro, ele esperou uma palavra de Deus ser ministrada naquele momento. E quando Jesus fala para Pedro: vem, Pedro, até um pouco antes, ele poderia ter descido e ter ido. Mas não, ele aguardou a palavra de Deus. Ele sabia que ele poderia ir só se houvesse uma palavra. Por isso que é necessário a gente tomar decisões, tomar caminho, fazer as coisas debaixo da palavra de Deus. E Pedro, ouvindo aquele vem de Jesus, ao ouvir aquela mensagem vem, a palavra entrou no seu coração. Ele creu. E meu irmão, eu não consigo entender. A gente ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus chega até o nosso coração, vamos dizer assim. Mas não há uma ação. Essa ação de Pedro descer do barco e ir foi uma ação de fé. A palavra fala que a fé vem por ouvir, ou ouvir a palavra de Deus. O vem de Jesus entrou no coração de Pedro e gerou algo dentro dele, fazendo com que ele descesse das águas e andasse em direção a Jesus. Assim como Deus falou para Abraão: sai, vai e vem. Vai para um caminho que eu vou te revelar. Ele ouviu, entrou no coração e ele foi. A palavra de Deus, ela gera algo importante. Ela gera um incentivo enorme dentro de mim, de você. Mas é necessário ouvir, deixar ela entrar no coração e deixar com que o Espírito Santo ministre e gere e tenha a ação necessária que é para ser gerada.
Então Pedro, ao ouvir, ele desceu do barco e ele foi andando em direção a Jesus Cristo. Só que de repente, ele começou a reparar a força do vento. Ele começou a ter medo. E ele começou a afundar. Meu irmão, a partir do momento que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a observar a fúria do vento, a tempestade, o mar contrário, ele começou a afundar. E comigo e com você não vai ser diferente. Nessa caminhada com Cristo, até o prezado momento que Ele virá nos buscar, nós não sabemos o que vai acontecer no caminho, no processo. Por isso que eu já comecei a mensagem ministrando isso. A gente não sabe o que vamos encontrar, mas é necessário que eu e você esteja com os olhos, os ouvidos, o coração, o corpo, a alma voltada para Cristo, para que nós não venha a afundar no meio do caminho. Se você parar e pensar um pouco, se você começar a analisar a sua história, desde o momento que Jesus te chamou, das pessoas que caminharam com você, das pessoas que intercediam com você, das pessoas que desciam a casa da olaria com você, se você parar para pensar, desde o começo que você aceitou a Jesus até o dia de hoje, até este momento, você vai ver quantas pessoas afundaram. Quantas pessoas jejuaram, consagravam a vida, estava pertinho de Jesus ali, mas afundaram. Porque começou, meu irmão, a olhar o que não é para olhar, a ouvir o que não é para ser ouvido. Meu querido, eu não falo e só ficar reparando o que o irmão faz, o que não sei que Ciclano faz, o que Bertano faz. Não é só isso, meu irmão. É também sentimento. Você pode estar pertinho de Cristo, mas se você não permitir o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu sentimento, isso também vai te afundar. Se você não liberar o perdão antes de ofertar ao Senhor, isso também aos poucos vai te matar. Por isso que a Bíblia é bem clara quando ela fala que muitos dormem. Eles não estão dormindo fora da igreja, não. Eles estão dormindo dentro da casa do Pai. Por isso que muitos estão dispersos. Por isso que vem desânimo, vem angústia. Porque o inimigo, ele começa a ver o jeito que nós estamos diante de Deus, que não está coerente com a palavra. E aí ele começa a interagir também. É aquela famosa brecha. É aquela famosa brecha que nós damos. Porque quando a gente não sabe é uma coisa, mas a partir do momento que eu e você passa a ter entendimento daquilo que não agrada ao coração de Deus, meu amigo, vira uma brecha para o inimigo interagir também na tua vida. Por isso que Pedro, quando ele começou a olhar, ele começou, muitas das vezes é que nem eu e você, quando passamos dificuldade, quando Deus permite algo sobre nossas vidas, quando se instala o deserto, a gente começa a reparar no problema, a gente começa a reparar nas dificuldades, no armário vazio. Maior que todas essas coisas sempre será Deus sobre nossas vidas. Se a gente não olhar para as nossas dificuldades, para aquilo que às vezes pode até estar errado, mas nós não podemos julgar. Pelo contrário, nós temos que orar, pedir para Deus para que abra os olhos da pessoa, para que ela venha a entender que maior que todas essas coisas é Cristo. Por isso que Pedro começou a afundar. Porque enquanto ele estava olhando para o vento, para a fúria,
do mar, do vento, a tempestade. Por algum momento ele deixou também de olhar, porque não tem como a gente olhar as duas coisas. Não tem como a gente servir dois mundos, né? Servir a Deus e servir o mundo. Servir a Deus e servir os prazeres da carne. Não tem como eu querer agradar a Deus e querer agradar o sistema, querer agradar o mundo, fazer a vontade. Não tem. Uma hora a gente sempre vai pender para algum lado. Por isso que quando Pedro começa a afundar, ele já nem estava mais olhando para Cristo, e ele vai gritar. Ele vai gritar pelo Senhor: me salva-me. Porque a partir do momento que a gente olha para aquilo que não é para olhar, ouve aquilo que não é para ouvir, a gente vai começar a afundar. E se a gente não ter a percepção que estamos afundando, meu irmão, quando a gente se tocar já é tarde demais. E para voltar depois, meu irmão, é mais difícil ainda. Não impossível para Deus, mas é difícil. Vai requerer um esforço maior. Não que nós não tenha, mas vai querer o dobro. E quando Pedro afunda, ele fala: Senhor, me salva. E Jesus imediatamente estendeu a mão. Jesus não estava longe de Pedro. Jesus estava pertinho de Pedro quando ele começou a reparar aquilo que não era para ser reparado. Quantas das vezes nós vimos pessoas que nós falávamos: esse é uma bênção, esse vai dar bons frutos, esse está na intimidade, no contato, no relacionamento com Cristo. De repente, a gente não sabe o que aconteceu. Mas não é porque o pai estava longe, não era porque Deus não falava, não era porque Deus não cuidava, não. A pessoa que esqueceu de pedir para Deus não deixar com que as coisas externas viessem influenciar no interior da pessoa. Por isso que quando Pedro pede socorro para Jesus, Jesus só estende a mão. Jesus não estava longe, Jesus estava pertinho. Eu tinha a doce ilusão que Jesus estava longe, mas a palavra de Deus fala que o Senhor, ele está pertinho de nós. Em momento, em fase alguma, o Senhor, ele fica distante. Ele está pertinho, para que quando se estabelecer o dia ruim, sabe o que a gente vai falar? Senhor, me ajuda, me socorre. Ele vai estender a mão. Ele só vai estender a mão. Mas é necessário perceber que ele está perto. E a gente passa despercebido às vezes. Quantas das vezes? Quantas das vezes a gente vai vendo as coisas acontecer, a nossa alma vai se abatendo, aquilo que é uma bolinha vai virando uma bola gigante, aquilo que é apenas uma gripe, quando você vê, é um câncer dentro da gente, da nossa alma, que vai nos matando aos poucos. E se a gente, como eu falei, não tiver a percepção, não pedir o Espírito Santo de Deus nos revele, quando a gente vê, nós estamos mais do que afundados. E para subir para cima é um esforço maior. Pense uma pessoa que afunda. Para ela subir é um esforço maior, porque vai precisar de ar, vai precisar bater perna, bater braço. É um esforço maior. Então é necessário. Por isso que eu já falei para você, meu irmão. Pedro, ele não sabia que isso ia acontecer. Porque tem muita coisa, se eu e você sabemos que vai acontecer, nós não queremos nem passar no processo. Pedro, ele não sabia. Pedro, ele teve fé e foi. Só que no meio do percurso, muitas coisas, no meio do caminho, no meio do processo, muita coisa começou a acontecer que pôs a fé dele em dúvida. Por isso que Jesus vai falar assim: homem de pouca fé, porque duvidaste? Da mesma forma que neste momento Pedro duvidou. Quantas das vezes eu e você não duvidamos? Será que Jesus falou mesmo? Será que Jesus
Ah, é coisa da minha cabeça, o Espírito falando, o Espírito Santo falando, e você pensa, é coisa da minha cabeça. Para, meu querido, para. Ó, porque duvidaste? É o próprio Jesus, aquele que te amou antes que você amasse ele. Aquele que já tinha feito algo muito perfeito para a tua vida, para te salvar, antes que você tivesse o sentimento de gratidão no teu coração. Ele é o mesmo Jesus que mesmo quando você pede, ele já sabe o que você quer faz tempo. Por isso, irmão, eu vim através dessa mensagem te inspirar, porque o Espírito me inspirou primeiro. O Espírito Santo me incentivou primeiro. Que no meio do caminho, no processo, tem muita coisa que vai acontecer que às vezes eu posso até afundar um pouquinho, se eu tirar um pouquinho meus olhos de Jesus. Mas Jesus vai estar ali do meu lado para estender a mão e me pôr de pé novamente. Então, sabe, não tenha dúvida do teu chamado, do que Jesus ministra ao teu coração. Se você tiver passando alguma dificuldade, roga ao Pai. Peça para que o Espírito Santo de Deus te fortaleça. Abra a tua mente, o teu coração, os teus olhos, para que você possa entender a cada momento e a cada fase que Jesus te permite passar. Saiba que tudo isso está gerando uma perseverança, uma resistência. A sua fé está aumentando. Você está sendo aperfeiçoado diante de Deus. Saiba que tudo isso, meu querido e minha querida, é para a glória de Jesus. Eu falo tendo a paz de Cristo no meu coração e sabendo que todas as coisas cooperam por aqueles que nele creem e esperam. Então, irmão, continue passando o que você está passando, sabendo que Jesus está com as mãos estendidas a todo momento. Se você fraquejar, se você afundar, se você cair, ele vai te levantar. Só não desista do céu, porque ele ainda está te esperando. Ele ainda é tomado à força. Ele ainda, como eu falei, tem que ter bom ânimo e se esforçar para chegar lá. E falo ainda mais, não vai chegar de qualquer jeito. Então, tenha fé, creia na palavra de Jesus. Quero fazer uma oração pela tua vida. Uma oração de intercessão para a tua casa, tua família, teus amigos. E que o meu Pai, que o nosso Pai, possa te visitar com glória, com poder, com amor, tá bom? Senhor, meu Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, louvamos ao teu santo nome, por essa oportunidade, pelo privilégio que o Senhor me dá de ministrar essa palavra, Senhor. Deus, a cada pessoa que o Senhor permitir ver esse vídeo, meu Deus, que elas possam sentir o amor, a graça do Senhor. Não vai sendo muito eu falar que ela será convencida, mas quem tem o poder de transformar a vida da pessoa ainda é o Senhor. Por isso, Deus, que a tua presença, o teu amor, que a tua graça possa alcançar esta pessoa neste momento, que ela possa se sentir abraçada, acolhida, que ela possa, Deus, continuar andando mais um pouco em direção ao Senhor. Se em algum momento, Deus, ela começou a olhar, meu Deus, para um lado, para o outro, se ela começou, Senhor Jesus, a dar ouvidos para conversas de comadre, se ela começou, Senhor Jesus, a ouvir o diabo, Senhor Jesus, sussurrar no ouvido dela, Deus, repreenda este mal no nome de Jesus, porque a tua palavra é bem clara e verdadeira e eficaz quando fala que aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que o conhecem a voz do nosso pastor, aqueles que procuram guardar e praticar a palavra serão bem-aventurados. Por isso, Deus, ajude essa pessoa
pessoa, na sua dificuldade, como o Senhor tem me ajudado nas minhas. Continue nos sustentando, nos fortalecendo, continue nos cobrindo com o teu sangue. Jesus, eu lhe peço no nome de Jesus, que onde esse vídeo, ó Pai, chegar, Senhor, que a tua presença possa chegar junto, impactando, transformando, curando e libertando almas e vida, Deus. Assim eu te peço no nome de Jesus, que o nosso dia venha a ser abençoado e que o nosso dia venha a ser agraciado pelas mãos de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. No nome de Jesus, é uma honra para minha vida estar ministrando essa palavra, porque fui muito impactada por Deus, e como é bom ouvir a voz do meu pastor e do meu Senhor Jesus Cristo, tá? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia, um próspero final de semana, em nome de Jesus.